Fala galera, sejam bem-vindos ao Fala Sério Podcast. Meu nome é Ailton Bess. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Sério. E hoje com a presença ilustre, o senhor Raoni Fraga. Seja bem-vindo aos estúdios. Muito Você nunca obrigado. veio aqui, né? Você não Não, conhece. é a primeira vez. Antes de conversar, a gente gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, Ailton? Isso, com certeza. Agradecer a Somarte, Instrumentos Musicais aqui de Jaguariúna. Você que aí está aprendendo um instrumento, quer comprar um instrumento. Enfim, lá tem uma infinidade de instrumentos legais para você que é um entusiasta ou que você é músico profissional já. Fala com a Estela ou com o Adriano que você será muito bem atendido. Se falar que viu no podcast, fiquei sabendo que tem desconto. Com certeza. E o nosso outro patrocinador, Camano Cafés Especiais. Você que gosta, tem o hábito de tomar aquele cafezinho logo de manhã, à tarde, e quer algo refinado, diferente. Esse café, pessoal, recomendo. Matheus, muito obrigado aí pela parceria. E vamos lá. E você que tem uma empresa aí Verdade. que queira dar uma força pra gente ou a gente ajudar de alguma forma, entre em contato que a gente pode fazer um negócio bom aí, um vai ajudar o outro. Certo? Curta esse post, curta essa live, compartilhe. Nós temos o nosso canal no YouTube também, Fala Sério Podcast, e no Instagram, @Fala Sério Podcast. Certo? Acho que falei Certo. tudo. Certinho. Então vamos lá. Bom, Raoni, prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Poxa, já fazia um tempo que a gente estava cogitando sua presença aqui e que bom que hoje deu certo. Oh, que bom. A gente quase não tem tempo agora, né? Nós músicos. Então, né? Ah, tá Muito corrido, ocupado, tá bem tá corrido. corrido demais. Nossa. Ah, bicho, tá difícil, viu? Olha. Mas tá bom, né? Conciliar a agenda tá complicado agora. Muito show, Muito show. bares, restaurantes aqui tocando a rodo, né? Mas é que sempre teve, né? Sempre teve bastante. Agora tá mais, parece, né? Tá mais, tá Tava tendo ruim. mais. Tô tocando mais em Jaguariúna do que antes, juro Tava por ruim. Deus. Não tava tão bom, né? Na Agora parece que pandemia, piorou. ó, eu toquei muito mais em Jaguariúna na pandemia do que fora da pandemia. Porque aí que tá, né? Tocava já Muita live. Muita live, as lives são que brincadeira, não vamos levar a sério. Mas é verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz. Porque a gente entra num assunto, acaba saindo em outro, mas vamos fazer uma cronologia, como se fosse uma timeline de quando você começou a tocar, se interessar pela música. A gente sabe que teve uma pessoa aí muito forte, né, que meio que te direcionou a isso. Então conta pra gente como que foi. Então, a minha família sempre foi família de músicos, né? Então, meus tios, meus pais, meu irmão toca um violão também, né? Primos, todo mundo sempre teve muito envolvido. Primos também? Sempre envolvido Poxa, que legal. com música ou com a cultura do modo geral. E aí, eu quando era molecão ali, tinha meus 11, 12 anos, eu comecei a arriscar em várias coisas assim, né? Fui fazer pintura, fazer teatro, jogar bola. Não prestava pra nada disso, né? É que nem pato, pato, né? Enfim. E aí E assim, por estar envolvido com a música, assim, um dia eu tava vendo meu irmão tocando violão em casa, eu peguei o violão, comecei a tocar assim, qualquer coisa. Não fazia acorde, não fazia nada. Só que simplesmente me apaixonei pelo violão. Cheguei, falei para meus pais que eu queria um violão e fiquei naquela coisa. Eu tinha uns 13 anos. E aí, até que enfim, tipo, lá de 12 para 13 anos, na verdade, aí eu acabei ganhando um violão. Foi quando eu comecei, eu abri mão de tudo que eu fazia e falei, cara, vou me dedicar a isso, assim, sei lá, gostei, não quero fazer mais nada a não ser trabalhar mexer com instrumento musical mesmo, né? E aí foi fluindo, né? Fiquei um ano tocando violão, assim, exclusivamente o violão. Logo depois, aí eu tava entrando naquela fase adolescente, comecei a ouvir muito heavy metal, aquelas coisas mais... Coisa da época, assim, era muito comum também, né? Pra bastante adolescente, assim. Tava um ritmo que tava em bastante evidência, né? E, obviamente, eu quis uma guitarra, né? Queria uma guitarra, ganhei uma guitarra e... o resto virou história.
Legal. O legal é que você teve uma influência grande do seu pai, né? Que é músico, pra quem não conhece e nunca andou em Jaguariúna, só pode ser, né? Porque, putz, não conheceu o seu pai. O pai do Raoni é o falecido, infelizmente, maestro Fraga, que foi uma figura icônica aqui na cidade. E ele, eu acho assim, eu acho que o seu pai não curtia muito o heavy metal, né? Não, nem Que é a um sua pouquinho. principal área de atuação, né? A área dele era mais música regional, música caipira, enfim, Sim. esse lado. Como é que foi isso aí? Porque você ouvia as influências que você teve na infância, foi de ouvir música, as músicas dele, sei lá. Em casa, na verdade, sempre foi um antro de artistas, vamos dizer assim, né? Porque meus pais sempre foram muito boêmios, né? Desde a gente morava em São Paulo, já tinha esse clima bem festeiro mesmo, né? E quando ele mudou para Jaguariúna, em São Paulo a gente morava em apartamento, então em Jaguariúna a gente começou a morar em casa, então tinha mais espaço para acolher mais pessoas. E então sempre vinha muita gente. Então todo final de semana era rodinha de violão dentro de casa, Isso aí mais ou menos em churrasquinho. que ano, mais ou menos? Isso aí 95, 96 por aí. Você veio pra cá quando? Em 95. Ah, 95. 95 foi quando a gente começou, quando meus pais mudaram pra cá, fizeram amizade com uma, faz amizade fácil, né? Fez amizade com outro ali. Vamos lá em casa tomar uma cerveja, fazer um som. Aí já era. Aí foi, do nada foi a cidade toda já em casa, né? Mas você comentou uma vez, não sei, Inesita era uma Sim. frequentadora, Inesita Barroso. Sério? Meus pais eles tinham um grupo, né, na época, né, junto com meus tios também, né, e mais alguns amigos, chamado Bando Flor do Mato. E era um grupo que faziam releituras de músicas regionais, né, tendencialmente, assim, tinha muita música, o sertanejo mais puxado para aquela raiz, assim, músicas folclóricas, né? Então, assim, meu pai sempre gostou de trabalhar com esse tipo de releitura de sons, de arranjos e tudo mais, né? E ele junto com meu tio, começavam a fazer bastante arranjos e esse grupo acabava tocando. Eram 7 pessoas, 8 pessoas, sendo que de todas essas aí, pelo menos 6 cantavam, então eram muitas vozes, sabe? Era um negócio bem diferente. E isso, eles foram se apresentar, acho que. Agora eu não lembro o ano, eu não era nascido, né? Mas foram se apresentar no programa da Inesita Barroso, no Viola Me Viola. Uhum. E ela amou o grupo, assim, porque era uma coisa assim, né? diferente, né? Inusitado fazer aquilo, né? E nisso eles começaram a frequentar lá com mais frequência, né? Começaram a ir lá com mais frequência. E estreitaram laços, né? Viraram Legal. amigos e tal, né? E muitas vezes, assim, inclusive a Inesita fez um show com esse grupo do meu pai em Jaguariúna. Eu acho que lá pra 97 ou 98, aproximadamente, assim, foi lá no Centro Cultural. E foi bem legal, assim, show de final de ano, sabe? E, assim, eles trabalhavam com uns lances meio teatrais também, assim, bem bacana. E assim, ela acabou virando uma figura que frequentemente estava em casa também, né? Vinha pra cá, até já em São Paulo já fazia isso, né? Já ia bastante em casa. E aqui veio com um pouco menos frequência, mas ainda veio bastante vezes pra cá também. Legal, cara. Então você nasceu num berço musical e artístico, assim. Não tinha como fugir, né? Eu falei, cara, meu pai gostava de futebol, sempre gostou de futebol. Só que ele ferrou os 2 joelhos quando tinha 18 anos. Aí falou, nunca mais vou jogar bola. Assim, alimentava um pouco, quando era criança, essa paixão pelo futebol. Então, até quando foi uma das primeiras coisas que eu comecei a praticar, foi esporte, assim. Acho que todo garoto brasileiro tem uma iniciação, mesmo que pequena, no futebol, né? É tradicional, né? É tradicional no país, né? E aí foi o que aconteceu, né? Então, assim, a gente ia tentando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas no fim, na verdade, a veia mesmo era musical, né? Era envolvido com a música mesmo. Porque foi quando eu comecei a tocar, eu simplesmente não quis fazer mais nada das outras atividades que eu fazia, entendeu? Só tocar mesmo. Apoiaram você? Seus pais te apoiaram? Pra caramba. Mesmo assim, tendo um estilo de música diferente, assim, o que eu ouvi em casa, né? Mas eles sempre apoiaram bastante.
molecão, não tinha dinheiro pra nada, né? Então, pô, queria um CD de não sei quem, né? Na época, às vezes, não era nem CD, a gente comprava fita cassete, entregava pros amigos pra eles gravarem, sabe? Então, minha mãe dava dinheiro pra eu ir lá na papelaria, lá comprar umas fitas cassete lá e entregar pro pessoal, pra eu ficar ouvindo num radinho, no Por Walkman. exemplo, você era também daquele que pegava a fita virgem e às vezes colocava na rádio e gravava? Sim, claro. Cara, Conheci fazia muito isso. Rezar Conheci pro locutor muita- não falar? Não, mas eu nem esquentava muito com isso. É porque eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, assim, saber que música é aquela. Então, às vezes, você tá ouvindo uma música e, cara, pode ser que você nunca mais vai ouvir aquela música na sua vida. Exatamente, esse Mas que era eu o fico. problema. Só que eu fico curioso de saber que música é essa. Eu preciso saber. Entendeu? Até hoje eu sou assim, mas hoje nós temos as ferramentas, O né? Shazam da Sim, vida, né? Exatamente. Aí às vezes eu deixava o programa. Eu gravava o programa. A gente tinha um radinho que tinha dois toca-fitas, né? Então eu deixava gravando o programa inteiro em um, depois eu pegava uma fita. E aí o que acontece? Eu jogava a fita só na parte reprodutora e no outro eu gravava só as músicas. Só que aí eu ia escrevendo. Eu sempre fui meio, às vezes, meio sistemático com algumas coisinhas. Então eu ia escrevendo. Então eu deixava todo ordenado as músicas que tinham naquela fita, entendeu? Olha, cara. Às vezes eu gravava o programa de rádio inteiro e resumia ali ele, tipo, em... o programa de 1 hora, você resumia as músicas em meia hora, sabe? Cara, fantástico, hein? Tecnologia, hein? Isso era o que a gente tinha que fazer pra gente ter nosso material até de estudo, né? Sim, com certeza. De pesquisa. Eu tocava, quando eu comecei a tocar guitarra, a primeira banda assim que me cativou, né, tinha sido Titãs, né, assim, comecei a tocar violão, na verdade, bastante influenciado também por ouvir bastante Titãs, e eles vieram no rodeio aqui, eu fui ver o show, Peraí. Titãs no rodeio. rodeio de Jaguariúna. Alô, você jovem, que só quer ver Marília Mendonça. Tipo Titãs no Alexandre rodeio. Pires, cara. Não, Alexandre Rodeio. SPC. Só pra contrariar. Não, mas é SPC. engraçado porque assim, Eu fui nesse show. Meu pai, né, ele já tinha um coral na época, e o coral, ele abria o rodeio cantando o hino nacional todas as noites. Então teve várias participações, inclusive teve Edson Cordeiro cantando com eles, tal, numa vez também. Dessa vez que veio o Edson Cordeiro, se não me engano, acho que foi em 97. Isso era lá no 97 Santa Maria, 98. Isso. Parque A Santa gente Maria. morava do lado do Parque Santa Maria, o rodeio era no Parque Santa Maria, e eu falava, cara, eu não vou ficar em casa. Meu pai ganhava os ingressos, né? Porque tinha os ingressos que ganhava pro coral e ganhava pra família dele também, né? Que era eu, meu pai e minha mãe. Aí eu falei, eu vou pro rodeio. Então eu ia lá e você via Zezé de Camargo e Luciano, Netinho, Negritude Júnior, Titãs. Sabe assim, era um evento totalmente eclético, né? Completa. E assim, e aí tinha bastante coisa. A época tava muito na moda o axé, né? O axé tava tocando bastante. Só que, cara, eu vi o Titãs ali, eu falei, que legal, cara, que legal, que da hora. Você via a energia dos caras e ainda foi um pouquinho antes deles estarem fazendo o show, a turnê acústica, né? E aí aí eu já ganhei o CD acústico logo depois, aí no outro ano eles eram uns 3 anos consecutivos, assim, eu fui nos 3 anos, foram 3 shows, assim, fantásticos, né? E então aí o que acontece? De tanto ficar vendo, de ficar acompanhando isso aí, eu comecei a pegar. Eu falei, cara, senti, sei lá, meus pais sentiram que a minha vertente era muito mais voltada já pro rock and roll, né? Então os Titãs me influenciaram muito na hora de tocar o violão, porque logo depois eles lançaram o acústico, era violão, acústico, peguei e do ficou. teatro, né? Pelo amor de exatamente. Deus. E aí depois eu comecei. Eu tinha um amigo, nosso falecido G, né? G, saudoso Esteja G. Uma vez ele gravou pra mim, quando eu falei que eu queria conhecer umas coisas mais pesadas, tal, diferentes. Aí ele gravou pra mim uma fita cassete. Um lado tinha são 2 bandas do heavy metal, que era Iron Maiden, que talvez é uma das bandas mais famosas, né, do estilo, e do outro lado era o Judas Priest, outra banda que eu gosto bastante. E numa outra fita ele gravou tipo umas coisas mais diferentes. Então ele gravou Ramones e Ratos de Porão. Aí ele falou assim, ó, ouve essas 2 fitas e me fala qual que você gosta mais pra eu saber que tipo de som que eu posso passar pra você. Porque são estilos distintos, né? Um é mais punk e hardcore, o outro é mais voltado pro heavy metal ou pro um som mais clássico assim do rock and roll. Obviamente eu acabei gostando muito mais do Iron Maiden e do Judas, né?
E aí ele gravou um monte de coisa de Iron Maiden pra mim. Aí eu viciei naquilo. E aí todos os meus amigos que tinham CD do Iron Maiden, eu entregava a fita pros caras gravarem pra mim, CD ou disco, né? Então eles gravavam pra mim. E eu cheguei uma época de moleque, assim, quando eu já tava tocando guitarra, lá com uns 14, 15 anos, que eu era doente no Iron Maiden. Então eu pegava os álbuns ao vivo do Iron Maiden e tocava do começo ao fim, né? E era tudo na fita. Então era mó engraçado, porque você estava tocando aqui, daqui a pouco, nossa, é aquela parte, volta, aí você vai de novo, volta e ficava, sabe? Dava aquelas osciladas de afinação. Isso, às vezes a fita dá aquela enroscadinha, né? Ou, por exemplo, quando ela amassa e depois você põe de novo. Daí na hora da leitura dá aquela distorção, isso, né? Exatamente. E era muito engraçado, né? Hoje em dia a gente tem um monte de recurso, né? Em casa eu tenho um monte de recurso que facilita a minha vida de uma forma absurda. Só o YouTube do desacelerar e acelerar, cara. Sim. Não, e aí que acontece? Lá na época, o Iron Maiden eram 2 guitarras, sempre foram, né? Agora são 3, né? Mas assim, na época, assim, tradicionalmente 2 guitarras, né? E eles gravavam em estéreo, ou seja, uma guitarra de cada lado, uma guitarra no L e outra no R. O que eu fazia? Eu era um dos guitarristas. Tipo, eu me trancava no quarto lá, eu era o Dave Murray, que é um dos guitarristas que eu acompanhava bastante, gostava bastante ali do estilo no Iron Maiden. Então eu fazia toda a linha de guitarra do Dave Murray. Botava a caixa da direita. Eu pegava o balanço do som, jogava tudo para um lado, que era o lado do Adrian Smith, e eu fazia outra guitarra, ligava o amplificador, trancava a porta do meu quarto e ficava lá de pé fazendo um show. Subia na cama, pulava no chão, achava que eu tava no palco. Que da hora, velho. Aí 14, 15 anos, né? De moleque que sonha com essas coisas, né? Sabe o que eu fazia? Eu botava DVD. Eu lembro de um DVD, cara, que eu toquei ele do começo ao fim, assim, que foi o Acústico 1 do Roupa Nova. Nossa. Caralho. Aí eu botava o DVD na TV, cara, TV de frente pra batera e ficava tocando, olhando ali. Cara, eu fritava o DVD inteiro, assim. Mas é gostoso, cara. Hoje a gente ainda toca, obviamente, né? Mas a gente não tem mais Não é aquele... aquele gás, ou sei lá, aquela disposição que a gente tinha quando era moleque. Moleque, você ficava 6 horas trancado em casa tocando. Como já virou uma profissão, né? O negócio acaba... Você tem que saber... Não pode perder tempo. Não perder tempo com isso, mas tipo, você tem que determinar prioridades para algumas coisas. Exatamente, né? E vem cá, você falou dos estudos, começou com 14. Você começou aprendendo violão sozinho? Você teve algum professor? Não, sempre foi com o professor, né? O violão foi com o Júlio da Posse. Um abraço. Professor Júlio. Você falou desse Júlio Moraes. Várias vezes. Ele dava aula no Centro Cultural na época, né? Uhum. E eram aulas gratuitas, aulas fornecidas pela prefeitura, né? Não era a Escola das Artes, né? Não. Ah, bom. Foi bem antes de ter Escola das Artes e tal, né? E, cara, aprendi bastante com ele. E logo depois fui migrar para guitarra, só que guitarra era algo que ele não tocava, assim. Ele até... não é muito diferente do violão, mas assim, ela se torna diferente quando você começa a estudar as técnicas específicas do instrumento, né? Aí meus pais começaram a pagar aula pra mim na Somarte, que eu fiz com um grande amigo nosso, que é o Celcinho, né? Celcinho. Aí eu aprendi coisa pra caramba com ele, cara. Uma pergunta, quem tava na cena, por exemplo... Acredito que nessa época também tinha shows aqui na cidade. Tinha. Quem que tocava na época que você ia assistir? A época ainda tinha bastante, assim, ó. Eu lembro que em barzinhos mesmo, bastante, assim, que eu acompanhava, né? Que a gente ia com família pra assistir, né? Comer um negocinho e ver um violão e voz, né? Que já era bem comum. Aí você tinha Guerrinha, você tinha o Daniel Marion, Pedrinho, que não sei, ele tinha ido embora, agora não sei se ele tá pra cá ainda. Mas você tinha o Sensação lá, com o seu Moacir Mantovani, o Zé Seixas e o Du. Toquei no Sensação, pô. Fiz vários casamentos lá, gostoso. O Celcinho tinha a banda Ápice também na época. Sei. Tinha bastante bandas aqui.
Bastante, não só bandas, né, mas artistas em geral, né? Às vezes o pessoal fazia um catálogo, tinha Balai de Gato, né? Sim, e agora mais do seu segmento, assim, mais rock, tinha a galera fazendo alguma coisa? Tinha. Na época aqui era muito, não só Jaguariúna, né? Não exclusivamente Jaguariúna, mas a região era muito rica assim, de bandas do estilo de heavy metal pra cima, né? Então você tinha bandas assim com som até mais extremo, assim, né? Tem os amigos lá de Amparo, do Sangrena, né, que estão nativos até hoje. O Executor estava parado na época, eles retomaram atividades depois de um tempo, né? Que são bandas já com sons mais pesados, né? Mas aqui mesmo em Jaguariúna tinha o Black Earth, né? Que era uma banda, acho que talvez do estilo do heavy metal, assim, talvez era a banda mais conhecida aqui em Jaguariúna. Quem mais que tinha? Tinha o Uncle Jack, que era a banda com... O Black Earth era o Def, o João Marcos, o Marquinhos, que tocava bateria, só que nessa banda ele tocava guitarra. Uhum. O Ricardo Calopsita no baixo e o Igião na bateria. Aí depois... Aí tinha esse Uncle Jack, que era o Júnior, irmão do Xandão. Irmão do Xandão? Antes acho que era o Ademir, depois foi o Júnior, parece que, se eu não me engano, era isso. O Daniel na bateria, não sei se os caras chamavam ele Tio Ted, que é um loirão. Não, enfim. Conheço um outro Daniel, acho. O Marquinhos do Arca do Sol no vocal. Marquinhos do Arca do Sol. Isso. E o João Marcos no baixo também. Olha aí. Mas aí fora isso tinha muitas bandas na região, assim, então, e tinha muito evento do estilo aqui, né? E isso ajudava, né? Porque você vê aquele pessoal lá tocando e você fica naquela, nossa, um dia eu posso sair de pular da minha cama e pular no palco mesmo, né? Foi um papo que a gente teve com o Xandão sobre isso, né? Que acho que a principal causa da baixa das bandas, da baixa dos músicos, é essa não estimulação de realmente estar lá, ver o cara lá tocando, né? Que nem você via o Celcinho tocando, você queria ser dentro da nossa realidade aqui, você via que, pô, o Celcinho, pô, cara muito bom, o cara toca muito bem, vou estudar para ser... Exatamente, né? Chegar pelo menos perto dele, né? Então... E aí, hoje em dia, cara... Mas acho que esse caso aí já é um problema até mais amplo do que exclusivamente não é da local, cidade. né? Não, é um problema até cultural no mesmo, mas certeza. isso é a nível mundial, porque Isso. a música hoje, as músicas de sucesso hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, quase não tem mais instrumento. É tudo programação, é tudo o cara fazendo alguma coisa eletrônica, programado ali. Então, por exemplo, antigamente você via até umas bandas que misturavam o eletrônico com rock, colocava uma guitarra, o cara chegava lá, tinha o Skazi, né, que fazia bastante disso, né? Então você tinha bandas também de rock and roll e metal que misturavam também a música eletrônica no meio, né? Ainda assim você tinha o que você vê ali, né? E hoje quando você vê alguém, tipo algum artista famoso se apresentando, a maioria das vezes a música programada, geralmente é um playback, ou às vezes tem só um DJ lá, né? Só com uma controladora para poder, enquanto o cara vai cantando, entendeu? Isso aí tem a ver com o mercado business, né? O financeiro, tem a ver... Que é muito caro hoje em dia, né? Você manter uma banda grande circulando. A banda de heavy metal, beleza, vamos supor que você tenha hoje uma banda de heavy metal. Você não consegue tocar em nenhum lugar aqui. Não. Por exemplo, vamos usar a cidade como exemplo. Na cidade Nós não temos um bar que dê a estrutura para você montar uma bateria com 2 bumbos, por exemplo. A questão às vezes não é só a estrutura, né? Mas o público para isso, né? Por exemplo, é uma música barulhenta, entre aspas, né? Vamos dizer assim, é agressivo, né? Agressivo, então, às vezes, muitas pessoas não vão gostar. A pessoa que não conhece o estilo não vai gostar, entendeu? Então teria que ser algo exclusivo para aquilo, exatamente, né? E aí já complica, né? Porque aí
infelizmente... No segmento hoje em Jaguariúna, eu não consigo visualizar um local que seja... Cara, teve, né? Teve, Não, mas dá pra você fazer sim, assim, de hoje- estrutura, você consegue fazer em lugar pequeno, tranquilo, Sabe entendeu? o que eu tava lembrando? Aquela Bunkers. o Lembra? Bunker era um que fazia muito. Acho que foi um dos únicos, né? provavelmente foi o último lugar que tinha do segmento, desse- né? Só que acontece, um grande problema é que o cenário do heavy metal, assim, a realidade do heavy metal é o que a gente chama de underground, né? É uma coisa baixa renda. Não a banda em si, mas quem consome. O público... Então, se você vai fazer um bar pra heavy metal, cara, Ele fica muito nichado. e você não tem, Não vende. você não tem lucro, não vende, Não vende. entendeu? Ah, mas o cara, por exemplo, o Bunker mesmo, aconteceu várias vezes, o pessoal sempre fica numa discussão assim, o pessoal não apoia a cena, né? A cena, tipo, o cenário, né? É abreviado para cena. Mas é porque a galera ia no Bunker, por exemplo, o Bunker chegava e cobrava, sei lá, trazia uma banda fudidona pra tocar aqui, assim, com nome, trazia bastante vezes o Rising Power, que era um AC/DC cover de Campinas e tal. Vinha cá, cobrava R$10 a entrada na época. Pô, era um preço mixaria pra você ver uma puta numa banda tocando ali, e sim, com os caras, músicos já renomados e de extrema qualidade. E performático demais, cara. Parece que você tá vendo o próprio AC/DC mesmo. Os caras preferiam ir pra Campinas, no Delta Blues, gastar, tipo, se eu vou gastar 10 aqui, eu vou gastar, prefiro gastar 15 lá pra entrar no Delta Blues, mas pagava pedágio, pagava gasolina, e simplesmente porque tinha que pagar pra assistir um show em Jaguariúna. Sabe? É um negócio assim, sabe? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, aí às vezes o cara ia lá e pegava um show pior. Às vezes o bar era pior, o bunker era uma estrutura gostosa pra você ficar. Era mesmo. E outra, no quintal de casa, né? Exatamente, cara. Pô, muita gente dá pra você ir. Eu ia lá várias vezes e a pé. Nossa. Sim, eu toquei lá algumas vezes. Era um lugar bem legal. Eu também. Mas cara, sei lá, E é aquela também, né, cara? O cara às vezes paga pra entrar, mas às vezes eu não sei se isso é mito ou é verdade, mas o roqueiro, ele consome muito menos em bebida, assim. Lógico que não tô falando que o cara bebe mais ou menos, mas consome muito menos do que outro segmento. Você põe um pagode rolando, todo mundo vai tomar uma cerveja pra caramba e o cara vai pra tomar cerveja. É porque também o rock and roll em geral, ele não tem, vamos dizer assim, um glamour. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai num show, num sertanejo, você vai num pagode, você vai em qualquer show, você vai no barzinho, qualquer um, assim, uma balada. Cara, muitas pessoas vão lá pra flertar. Sim, Num show de metal não tem isso, cara. O cara vai pro show. Eu vou pro show. Se eu tiver uma cerveja. Às vezes não é nem todo mundo que bebe. O pessoal gosta do som, mas, cara, não põe uma gota de álcool na boca, entendeu? E então, às vezes, o cara vai lá e assim, os caras não querem ir ficar sentado. Isso tô falando do heavy metal exclusivamente, né? Hoje já mudou um pouquinho o cenário, mas enfim. O cara não quer ir ficar sentado numa cadeira e assistir o show. Sim. O cara quer estar lá na frente com a mão levantada, fazendo roda, cantando a música, subir no palco, entendeu? Exato, é isso que os caras querem. Por isso não consome tanto. E outra, não tem o estímulo, né? Diferente dos outros estilos, que você tem um estímulo. Toda música sertaneja fala pro cara beber. Enfim, sim. Fala de cachaça, fala de. No heavy metal até fala, mas é as músicas é inglês, a maioria do pessoal não entende, né? Então, aí é foda. E as músicas, né? Levanta o copo aí, não sei o quê. Bem isso. Então, e aí, hoje em dia, hoje tem bastante bares, assim, exclusivos, não exclusivamente do heavy metal, mas bares rock and roll, de rock and roll pra cima, né? Tocam blues, rock and roll e daí pra cima. Aí toca heavy metal também, e bandas, estilos mais pesados, dependendo do evento. E só que aí o que acontece? Eles fizeram, geralmente, a maioria desses pessoal era o pessoal que vivia aquilo, sentiram a decadência do movimento e, assim, tentaram fazer alguma coisa. Talvez eles não se viam vivendo longe desse tipo de coisa. Sim. Então tem bastante gente que já conversou com bastante dono também, assim, que os caras falam, cara, eu abri porque, cara, eu gosto disso e eu não tinha mais pra onde ir. Entendeu? Porque não tinha mais lugar assim. Aí só que acontece, os caras falam, só que a gente teve que se readequar. Ou seja, eu não fiz um bar exclusivo para headbanger, que é como o pessoal chama, os fãs de heavy metal, né? Eu fiz um bar, meu bar é rock and roll, meu bar toca rock and roll.
Só que aí o cara coloca prato, tem a pista ali, vamos dizer assim, na frente do palco, né? Um stagezinho ali, mas tem mesas, tem pratos, tem lanches, tem bebidas e tal. E Pra obviamente. movimentar, né, cara? E aí os caras têm que fazer o quê? Eu tenho que trazer um público que me dê lucro, senão eu não Exato. consigo sustentar isso aqui. É. Entendeu? Senão não Então fecha eles começaram a colocar, aí começou a popularizar bastante bandas covers, como cover de Aerosmith, Iron Maiden, Iron Maiden então, mas tipo Bon Jovi, assim, vamos dizer assim, bandas mais Guns, entendeu? Essas bandas mais populares, tem músicas assim, que tem uma música de repente que toca Todo numa mundo novela, canta, toca né? num filme, então o pessoal vai... Né? O pessoal vai lá, às vezes muita gente vai no show pra ver uma música, ouvir uma música. É. Então os caras vão no barzinho também. Tentar tornar o negócio mais comercial, né, cara? Sim. Porque... É necessário, né? Porque É. precisa sobreviver, não é só hobby, né? Exatamente. Infelizmente, É igual a gente, né? Se a gente for tocar só o que a gente gosta, a gente não toca. Ah, fica difícil, hein? Você vai ter que abrir músico, né? Enfim. Só vai não ter pode que- tocar latino. Não pode, não. Fizemos uma live aqui, Hilton. Só um parêntese. Aí pediram as músicas lá e tal. Aí pediram Enjoy the Silence. Olha só. Detalhe que a gente tem um hábito. Que os caras pedem. Ah, eu acho que eu sei. Vamos então. Bora. Vamos tocar. 1, 2, 3, 4. É. Enjoy the Silence, puta som. Fizemos uma puta de uma performance interpretativa e pá, com inglês fluente. Aí depois, festa no AP. Caramba, festa na P. Aí depois a gente fez o quê? Eu não sei, cara. Sei lá, a gente teve Queen, não sei, Queen. cara. Não, tipo, viajou. Mas eu sei que, cara, começou a chover de mensagem no WhatsApp. Fio de dos caras. cabelo. Pelo amor de Deus, cara. Latino não. Caraca, Pediram. mano. Era zoeira, aí alguém passou nos comentários, era zoeira, né? Depois que a gente tocou, falaram que era zoeira, que não era pra tocar, mas... Eu não sei, Cara, a eu gente não é sei tonto, né? quando vai ao ar esse podcast, mas acompanha aí os vídeos que a gente faz no canal A Tribuna. A gente tá fazendo algumas lives aí nas sextas-feiras para você que não tem nada para fazer. E assista lá, às vezes você quer dar uma risada, quer ouvir um som E diferente. o bom é que a gente aproveita pra ensaiar A também, gente aproveita né? pra ficar no pente pra quando voltar a gente errar menos, né? Que, cara, tem duas coisas que não dá pra você confiar, cara. O músico que não erra e o músico que é pontual, cara. Cara, não, isso Se aí o não cara, existe. se o cara não erra, ou se o cara é pontual, cara, tem alguma coisa errada com ele, Alguma cara. coisa errada tem. Ele deve alguma coisa. Não é possível, cara. O cara, pra ser bom, ele tem que chegar uma meia hora atrasado. E pra ser ruim, ele tem que chegar pontual. Chega Chegou pontual. pontual, Então- capacitinha na mão, fudeu. É óbvio, né? O errar não é aquela coisa, eu errei, parou a música, acabou a música. Não, é você dar aquela erradinha, dar aquela maquiada, vambora, finge que não aconteceu nada e vamos. Agora tem, obviamente, né? Às vezes o cara chega pontual porque o cara, tipo, cara, eu sou, sei lá, né? Tem que deixar uma boa impressão ali, né? Pô, boa impressão você deixa tocando, né? Os caras, você chegou atrasado e os caras não gostou de você tocando, aí o problema é seu também, né? Aí ele atirou, sendo pior aí ele mesmo. acabou ficando ruim pra ele. Ô, Raoni, então vamos lá, vamos montar a sua timeline. Você estudou com o Celcinho por quanto tempo? Você lembra? Um ano também. Um ano? Foi um ano de violão, um ano de guitarra. E depois, teve algum outro professor? Aí não. Aí, assim, eu consumia muito aquilo, e quando eu fiz aula com o Celcinho, eu devia ter uns 14 anos, cara, eu não fazia nada, não trabalhava, não tinha compromisso nenhum. Você já era músico, então. Tá vendo? Tá explicado, né? Não fez Acabou nada. de concluir agora. É verdade. É verdade, eu era um belo vagabundo, né? Tô brincando. Então, e eu consumia muito a guitarra, então o Celcinho começou a passar as coisas pra mim e tal, e chegou uma hora que ele falou, cara, você precisa absorver um pouco melhor tudo isso que a gente passou tal, antes de você aprimorar novas técnicas, né? E até porque também ele chegou, tipo, num momento que ele já comentava assim, cara, agora eu também, tipo, você, o que né? você quer não é minha especialidade agora, né? Porque o Celcinho nunca foi do heavy metal, né? Sempre foi um guitarrista muito técnico, mas o estilo dele não é o heavy metal. E aí ele tinha que estudar as coisas pra ficar me passando também. Então, assim, era um trabalho um pouco maior também Sim. pra ele, né? E aí eu, cara, comecei a desenvolver tudo aquilo que a gente, assim, a aprimorar aquilo que eu já tinha estudado com ele, né? E depois eu comecei a ficar, aí fiquei totalmente autodidata, mas assim, comprava uma videoaula, sobrava um dinheirinho, quando eu comecei a trabalhar, a partir dos 15 anos, pegava um dinheirinho, ia lá, ou era equipamento, ou era uma videoaula.
Aí eu comprava videoaula, ia lá, assistia aquela videoaula, às vezes pegava videoaula de algum amigo, gravava, sabe? Algum amigo que tinha comprado, porque na época tinha muito guitarristas de bandas famosas e lançavam videoaulas. Então o cara que é fã daquela banda, ele comprava videoaula mesmo não sabendo tocar instrumento. Mas porque ele queria ter todos os produtos que ele tivesse a oportunidade de ter daquela banda. Tinha isso, né? Tinha muito esse merchandising das bandas antigamente, né? Hoje tem digitalmente, mas bem menos, mas a galera tinha muito. Tinha. Assim. E na época a videoaula era fita né? VHS, né? VHS. Fora a revistinha do Cifra Clube da vida. Nossa, muita revistinha. Cifra Clube. Você também ia na banca de jornal comprar assim? Demais, cara. Ia muitas vezes, cara. Direto. Era baratinho também. Custava, tipo, acho que R$1,20 na época. Vi um monte de música. Na época a gente não tinha muito acesso à internet, não era tão difundida a internet, Isso que né? salvava, né? Aí eu lembro que quando eu tava na guitarra, mais pra guitarra mesmo, eu pegava muita. Eu pagava às vezes pra ir na Data Computadores lá, sabe? Pagava uma hora lá pra eu salvar em disquete umas tablaturas que eu achava na internet de alguma música que eu queria aprender a tocar. Aí meu pai trabalhava na rádio na época. Eu ia lá com meu pai e pedia: pai, dá uma miguezinha, imprime umas folhas aí pra mim. Aí levava o disquete, ele colocava lá e imprimia pra mim, pra eu ficar estudando em casa. Meu. Eu acho que eu devo ter até hoje umas folhas assim. Eu tinha uma caixa cheia de material antigo que eu tinha. E tinha essas tablaturas assim, mas umas tablaturas assim, cada linha de tablatura era desse tamanho, assim, sabe? Você cabia 3 linhas numa folha, tinha que virar. O negócio feito no bloco de notas. Nunca entendi esse negócio de tablatura aí. Tem um negócio complexo. Não, a tablatura é mais fácil pro instrumento de corda do que a partitura. Eu ia falar. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Era um comentário sobre Timeline? isso. Não, era um comentário, acabou passando. Sobre tablatura? Não, outra coisa, mas agora eu já esqueci. Tá, e seus. Assim. Você chegou a montar banda? Isso, era coisa? sobre banda. As suas principais bandas aqui na cidade que você. Você fundou Cara, alguma banda? Você afundou alguma banda? Acho que eu mais afundei do que fundei, né? Porque, assim, na época, a gente chegou a ter, cara, era heavy metal pra cima e pra baixo, era aqui, pá, né, aquela coisa, tipo... Então eu só queria tocar heavy metal. Aí a gente teve uma banda, chamava Ravager. A palavra não existe, mas a gente criou essa palavra. Entendi. Aí beleza. E aí chegamos, cara, era engraçado, né? Porque não tinha muito espaço. Tinha espaço pra tocar assim, mas você tinha que ter, a banda tinha que ter já alguma coisa acontecendo, né? Isso. E a gente era às vezes meio inseguro. Então a gente ensaiava religiosamente todo domingo, né? E, cara, acho que a gente teve 3 anos, por 3 anos a banda. A gente tocou 7 vezes. Olha aí. Mas ensaiamos todo domingo. Mas não tava... Parece que tá na pandemia, né? Então. E a gente até chegou a começar a gravação do nosso CD, de uma demo, na verdade, com 5 músicas. Tenho ainda, salvo até hoje isso aí, só que não tem voz. Porque o vocalista saiu no meio da gravação, né? A crise de banda grande, né? Acontece, né? O vocalista sempre é estrela. Sempre é estrela. Carreira solo. Aí depois, cara, fora isso, já tive outras bandas, assim, mas tipo também, tudo banda de garagem só, né? Uhum. E aí a partir daí, só que, por exemplo, eu comecei a tocar com o Ravager mesmo, a gente já tinha eu acho que eu tinha uns 15 anos, então eu parei lá pros 18. E começou a aparecer outras oportunidades ali, né? Aí eu comecei a tocar com os amigos aqui, que era só uma variante do heavy metal, um pouquinho mais suave, que era chama hard rock, né? Que é mais na linha do Guns, do Bon Jovi, né? Que tá falando, né? Chegamos a tocar algumas vezes também. E sempre fiquei montando algumas bandas paralelas, assim, sabe? Fazendo isso. Só que aí apareceu pra mim um negócio que abriu minha cabeça. Foi começar a tocar pop rock. Porque tinha bandas de pop rock que queriam guitarrista, tipo, queriam que eu tocasse e tal. E eu falei, cara... Sempre teve aquele preconceito? Sim. Eu sempre quando moleque eu tinha muito preconceito. E era assim, eu comecei ouvindo Titãs, né? Que é um pop rock. Eu não podia gostar de Titãs. Entendeu? Assim, até era uma coisa minha. Só que eu gostava. Então eu não falava pros outros que eu gostava de Titãs. Ouvia escondido no quarto. Mas era isso. Eu ouvia Titãs só em casa. Quando eu tava nos lugares, eu não usava uma camisa do Titãs. Entendeu?
Aí depois que eu comecei a tocar pop rock, aí você começa a tocar tipo Jota Quest, Capital Inicial, tudo tava sendo modinha na época. Aí eu falei, cara, agora eu posso falar que eu gosto de Titãs, pelo menos, pelo né? menos isso. Não, mas era uma coisa, muito mais meu assim, sabe? Tipo, mano, os caras vão ficar falando que chamavam de poser, né? O cara que não entende do heavy metal, o cara que não ouve só heavy metal. Você é poser, Sim. sabe? Tudo que é modinha você ouve, sabe? Sim. E aí eu comecei a tocar com pop rock, e aí, cara, aí foi abrir as portas para várias drogas, né? Aí caiu no mundo. Mas vem cá, como é que foi essa transição sua de você chegar e falar assim, eu vou estudar música, eu vou seguir trabalhando com música ou eu vou fazer outra coisa? Você teve uma outra profissão, outro trabalho? Sim. Antes de se tornar autodependente da música, né? Antes de se lascar totalmente então. aí. Na verdade, eu sempre trabalhei, né? Paralelo à música, né? Então a música, na verdade, ela começou a virar um dinheiro pra mim, assim, mas era um dinheiro pra festa. Eu ganhava Sim. R$50, entendeu? Por show. Então era só pra diversão. Então, pra mim, assim, que eu já tinha o trabalho, né? Aquele dinheiro era um extra e eu me divertia pra caramba tocando ali e ganhava um dinheiro ainda. E comia um lanche de graça nos lugares. Olhe lá! Então, e aí. Aí eu cheguei, fiz faculdade, me formei e tal, né? Você fez o quê? Administração. Quando você não sabe o que você quer fazer, você faz administração. Só pra se você for preso, pelo menos, você tem direito a uma cela especial. Olha aí, você que é administrador, Viu? Garotinho, garotinha. já sabemos o que você queria da sua vida. Você não queria nada. Você só quer fazer administração. Então, aí eu tava trabalhando na FAGE, aí o J. Peron apareceu. Não conhecia ele e tal, né? Mas ele apareceu num show que a gente fez no Bunker. Nossa. Veio trocar uma ideia comigo, tava assim, tô precisando de um guitarrista pra tocar comigo, tal, não sei o que lá, explicou o projeto, né? Naquela época ele ainda Cover, era né? o Raul 24 horas, né? Exatamente. E ele já tinha um trabalho já conhecido assim, só que o trabalho tava em expansão, né? Aí eu falei, cara, ele veio ofertou vendeu uma proposta pra mim assim, que foi interessante. Falei assim, cara, nós vamos viajar pra um monte de lugar, vamos tocar e tal. Aí, 25 Cresceu, anos, né? veio um negócio na minha cabeça, é a chance de eu viver de música, né? Abracei, né? Porque todo mundo, toda vez que você toca, você pode falar assim, eu não tenho sonho de ser famoso. Cara, você pode não ter ambição. Sonho todo mundo tem, cara. Sim. Todo mundo que toca, todo mundo que mexe com alguma coisa com o público, se tem vontade, passa um sonho assim, imagina, cara, eu ser famoso, todo mundo me conhecer e tal. Você pode não ter ambição, assim, eu não luto por isso. Se acontecer, legal. Se não acontecer, não vai ser uma frustração, entendeu? Só que aí vê, é minha chance. Vou virar músico, vou ficar famoso, pegar uma banda, vou tocar e tal. Aí, cara, fiquei uns 2 anos e meio, quase 3 anos tocando com ele. Só que os shows em si, no geral, né, pra mim já tava começando a ficar apertado, porque eu tava no final da faculdade e tava ficando um pouco de dinheiro, eu não conseguia estudar, não tava conseguindo pagar direito à faculdade também. Aí eu falei, tive que sair e tal, pra focar mais aqui, tentar arranjar um emprego pra cá, em Jaguariúna mesmo, que a gente ficava bastante tempo viajando e tal, né? Então não tinha como assumir esse compromisso com o emprego, né? Eu trabalhava na faculdade na época, inclusive, saí da faculdade pra viajar com ele, e com a banda, né? E só que aí depois eu falei, cara, eu acho que não é bem por aí pra mim, né? A banda continuou, não sei como é que tá hoje, assim, hoje ele ainda continua tocando, mas ele tem outros projetos também. Mas a banda continuou um bom tempo também, né? Sim. E continua, né? Há um bom tempo. E aí eu fiquei fixo mesmo, né? Assim, em casa e tal. Comecei a ir atrás de emprego, só que eu fiquei quase 3 anos sem trabalhar. Você tá meio desatualizado do mercado. Você vai, uma entrevista aqui, outra ali e tal, mas por você estar desatualizado, nunca passava. Sim. Ou talvez por ser incompetente mesmo, mas beleza. Aí, cara, eu falei, preciso me virar na música. É o que sobrou. Sim. Entendeu? Agora eu vou ter que sair. Aí eu falei com o Guerrinha. O Guerrinha tocava, chamava eu pra fazer um trabalho com ele também, né? Aí eu falei, Guerrinha,
dá uns espaços pra mim pra eu cantar mais umas músicas aí pra eu começar. Esse é o meu dúvida, antes de chegar nesse assunto do. Você já cantava, você nunca foi de cantar, você sempre foi só de tocar? Como é que foi? Ou Tipo, foi outro- profissionalmente eu não cantava, assim, até uma música ou outra, assim, mas nunca foi. O seu forte. Eu nunca fui muito fã de cantar, né? Quando eu comecei a ouvir mais a linha do pop, eu conheci o Bon Jovi, né? O trabalho do Bon Jovi e tal, e fiquei muito fã de Bon Jovi. E como eu já tocava guitarra, fiquei fanático pelo Rich Sambora, porque ele cantava às vezes uma música no show, mas ele fazia muito backing vocal. Então minha brisa foi estudar backing vocals, né? Então eu consegui fazer a segunda voz ali e tal, né? Só que eu nunca fui de cantar mesmo, pegar tal. A gente já tocava, já fiz bastante trabalho com o Guerrinha e tal. Aí ele chegou, não, demorou, vamos lá. Aí o cara foi muito gente boa também pra caramba, né? Devo muito a ele por isso. Porque o cara começou a abrir mão do cachê dele pra colocar a maioria dos shows que ele tocava e dava, ele colocava eu junto. Às vezes, por exemplo, isso, tipo, sei lá, 2011, às vezes o cara ia ganhar R$ 200 pra fazer um show, eu assim, não, 100 conto cada um, tá certo, sabe? Legal. E ele vivia disso também, só, Sim. né? Que legal, Mas então hein? foi aí, cara, isso me ajudou pra caramba, entendeu? E aí, depois de um tempo, eu comecei a me arriscar nos barzinhos menores, só tipo, cantar sozinho e tal, aí eu fui perdendo um pouco da vergonha mesmo. Porque tocar em barzinho, cara, não é só cantar, né? Não é só saber tocar, saber cantar. Você tem que ter um repertório gigantesco, porque a galera vai pedir de tudo. Você tem que ter uma empatia com o público gigantesca, então... E como que você aprende isso? Estando no bar. Exatamente. Lá. Errando lá, bastante. Errando muito. Tocando É. música que o povo vai levantar e vai embora. Tocando música que a galera vai parar pra sentar. E é isso, cara. Quem toca em barzinho assim é a escola, né? Exatamente. A noite é a escola. O pessoal chama, né? Não fala mais hoje assim, né? Mas antes falavam, né? Que é o calo da noite, né? É o calo da noite. Você pegar, assim, não é você aprender a tocar ou aprender a cantar, né? É você conseguir, entre aspas, domar o público, Entreter né? o público Isso, ali, fazer o público, só que entreter fazendo o público entender o que você tá proposto a fazer. Por exemplo, hoje, eu tenho um estilo, um segmento que eu toco nos barzinhos, né? Então, o pessoal já, tipo, quem vai, assim, quem já me conhece já sabe. Já sabe né? que vai ouvir, né? Isso. Então, isso é legal. Só que no começo, você pena pra você conseguir fazer isso. Assim, eu só vou tocar isso. Chega uma hora que você não consegue, você não tem nome, cara. Até não tem você nome, criar, tem que abrir as pernas. criar sua identidade leva um tempinho, né? Pra caramba. Leva um tempinho. Pra caramba. E hoje em dia, você tá vivendo... Não esquece a pandemia por enquanto, tá? Senão, não entra Tô sobrevivendo, quer dizer. você tá vivendo só da música, só tocando... Isso. Tocando e dando aula, né? Agora eu tô trabalhando também com algumas pequenas produções musicais, né? Em casa. E gravando jingle, né? Gravando alguns artistas também. Mas basicamente a minha renda vem dos shows, né? Certo. Assim, tem aulas também, mas a 80% da minha renda é de shows. E a pandemia, hein, cara? Então. Tô Como é com que você tá? 80% a menos de renda. Como é que você tá sobrevivendo aí? Conta pra gente. Como é que tá sendo o processo de... A gente tá se adaptação? reinventando, né? Na verdade, a parte da produção musical eu intensifiquei durante a pandemia, né? Apareceram algumas oportunidades pra mim e aí eu abracei, né? Sim. Que aí eu consegui fazer uma renda ali, tipo, emergencial, vamos dizer assim, né? Além tem as lives, né? Que a gente também faz tal. No ano passado, quando começou a parar tudo, ficou uma febre, né? As lives, né? Todo mundo começou a fazer. E foi até interessante, né? Porque a gente tinha alguns amigos aqui em Jaguariúna que tocam praticamente os mesmos... Praticamente, né? Os mesmos sons, assim, tem mais ou menos o mesmo estilo. E a gente combinou entre nós pra ninguém fazer uma live no mesmo dia que o outro. Então a gente combinava os dias entre nós. Aí, né? Porque assim, sempre dava uma moral pro outro, entendeu? Então. Sim, com certeza. E aí, tipo, cara, ajudou bastante. Obrigado a galera que ajudou durante as lives mas aí. isso é bom, cara. O pessoal ajudou muito com a vaquinha online que a gente fazia, né? E ainda ajuda até hoje, né? E isso, cara, deu pra segurar as pontas. Só que o que acontece, cara? É diferente você tá na sua casa
você tá vendo o cara tocando e fala assim, ó, eu vou pagar R$10 pra você todo final de semana. Sei lá, 2 vezes por semana ainda. Porque é mais ou menos a frequência que a gente toca. É diferente do cara tá em casa fazendo isso do que o cara tá no bar. Porque ele tá no bar, o bar que tá te pagando, né? O cara vai lá, ele consome no bar, né? Ele bebe, ele come. E ainda, muitos lugares tem ainda o cover, né? Que é facultativo, o cara paga, tal, também. Às vezes o cara não paga, mas mesmo assim, o bar também já tem um lucro, né? Em cima das coisas, porque já está incluso a despesa com o músico, né? As custas com o músico. Então, assim, aí o cara tá em casa hoje, ele. Putz, o cara não vai pedir de um lugar. Ou às vezes o cara também tá meio quebrado. Aí o cara vai pegar, tipo, às vezes ele não pede comida, ele faz o que tem em casa e fica. Às vezes o cara não tem dinheiro pra te ajudar ali, entendeu? Então Não, é assim, complicado. você não consegue. Aí foi ficando também, tipo, vai saturando, né? Porque o cara que tá assistindo. O cara que assiste você, geralmente, ele te vê uma vez por mês. Sim. Ele vai no seu show porque ele quer ir em outros lugares. Sim. Né? Então você tem uma rotatividade. E um monte de gente que tá te vendo é um pessoal que não te acompanha. Entendeu? Quando você vai num bar e o pessoal tá ali vendo, e de repente você pode fidelizar um novo cliente ali, vamos dizer assim, né? Mas aí em casa quem vai te seguir é o pessoal que te conhece, né? É difícil alguém que não te conhece pegar. Verdade. A gente tentou agora fazer essas lives no Tribuna justamente para tentar abrir mais, né? Essa gama aí pra galera conhecer o trabalho dos músicos aqui e tal, enfim. Também fizemos. Cara, aconteceu um negócio curioso. Ano passado eu fiquei. Entrou a pandemia, né? Março, 23 de março. 15. E aí. 15, mas o meu último. 23, eu tinha um trabalho de 23 show foi 21. Eu tinha um casamento dia 23 e cancelou. De março. Tinha 2 casamentos. Sei lá, foi o meu último show, assim, foi um dia antes de fechar tudo. Aí, cara, 21 foi o sábado, verdade. A gente também tinha um evento e cancelou. Aí, cara, eu fechei o estúdio, comecei uma reforma em casa, fiquei meio ocioso no começo, fechei o estúdio aqui, travei as baterias tudo aqui, uma empilhada na outra e fiquei 2 meses sem entrar aqui. Gravando aula ali da porta, nem usava nada, o recurso não tinha recurso, não tinha nem computador, usava o meu celular e gravando aula online pra molecada assim, quando começou aquele negócio de aula online. E sem tocar, 2 meses. A primeira vez que eu tirei, você se lembra? Tirei a bateria de casa, abri o bag na casa dele, vamos fazer uma live. A Rony tá fazendo live, vamos fazer uma live junto. Eu sei o Raul. Fomos lá na casa dele fazer a live. Aí, mano, nada funcionava, os cabos tudo zoado, a bateria fedia, sei lá o que, tudo guardado, 2 meses. Fazia um tempo que eu só tava fazendo a live sozinho, né? Não tava tocando com ninguém. Aí, cara, ficamos 6 horas tocando. 6 horas. Sem parar. 6 horas. 6 horas cara, tocando. Tocaram de... Então, você tudo, tem noção. cara. Fizemos axé, fizemos pagode. Muito louco. Aí, cara, eu lembro que a gente tocando, a gente mandava o endereço a galera mandando cerveja, mandava rango, e a gente tocando, não parava Que não. legal, pô. Aí foi montar as coisas, fomos no Digão, o Digão emprestando mesa de som, porque ninguém sabia nem ligar as coisas. Puta de uma gambiarra que você não faz ideia. E foi muito legal, né? Foi muito massa, a galera foi uma das lives mais legais, assim. O começo da pandemia foi bem inventivo, né? Foi bem experimental, né? Só que, cara, saturou tudo, cara. E aí o que acontece? A gente, tipo, o músico de barzinho, né? Que nem a gente assim, a gente fica. Não tem como comparar a nossa live com a live dos caras famosos, né? Porque, mano, é uma puta numa estrutura lá, cara, e a gente fica sem. A gente não tem esse recurso, não tem. E outra, se você fazer isso, tem que pagar, cara. Claro. Aí você vai pagar pra ter, tipo, 30, 40 pessoas assistindo sua live, cara. Você não paga isso, entendeu? Exatamente. Não, isso é complicado, porque é um investimento que você não. Sabe? A gente tem que fazer o que a gente tem que se virar. Aí eu tinha começado a fazer umas lives em casa bem mais intimistas, assim. Era eu sentado, colocava só microfonava as coisas, né? Mas sentado na frente do computador ali, tocando só um violão e conversava com a galera tal. A galera ia pedindo música, né? Ficava tipo trocando ideia e tocando. E bebendo, obviamente. Porque até rolou um lance, tipo assim.
que nem agora, né? Pô, a gente ficou, ó, o meu último evento foi o carnaval. Lá, carnaval online. Mas Nunca mais toquei. E, meu, todo esse tempo parado. Foi que eu lancei a proposta. Falei, bicho, vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa, porque, cara, não tem como ficar em casa, bicho. Sem fazer nada, sem tocar, é complexo. Acredito que pegou todo mundo de surpresa, né, cara? E você fazer a gestão, porque a gente tem uma rotina e acaba sendo que bem corrido. E depois você parar 90%, quase 100%, e você cai no tédio, cara, porque, pô, acostumado ali, pauleira, daqui a pouco, pô, sem previsão de nada. E naquela época eu acho que um pouco pior, porque não tinha nem vacina, não tinha nada. Não tinha previsão de nada, era só... era pior entre aspas, na verdade a gente tava na mesma, né? Porque na época mesma. não tinha vacina, mas ainda conseguia funcionar em alguns lugares. Ainda tava tendo alguns bares fazendo um showzinho aqui, tipo, com população reduzida, mas com isso público depois reduzido. de agosto, né? Não, mas mesmo assim ainda mas teve alguns março, lugares. abril... Não, beleza, ali caute, parou. né? Só que aí que acontece? O pessoal que ficou em casa, começou muita gente a se interessar em fazer aula. Né? Então, eu tive um aumento de alunos em maio, né? Em abril eu tinha ficado sem dar aula porque eu tinha comprado uma câmera para poder dar aula online, assim, certinho e tal, né? E aí, enquanto não chegava, porque tava com os correios parados, eu tive que ficar um mês sem dar aula. Aí, em maio, eu comecei a dar aula e, tipo assim, deu um boom nos alunos. Só que depois começou a pesar para todo mundo, né? Sim. Aí começou a ter corte de salário, o pessoal começou a parar de novo de fazer aula, né? É bem isso. Quantos músicos aí não tiveram que fazer uma reciclagem, hein? Cara, e vender equipamento. Sim, de tudo também. Aprender um pouco aprender mais. mais. É que assim, é o que a gente fala, né? Software. Ou o músico ele tem que se reinventar ali, tentar dar seus pulos, tentar fazer o negócio acontecer, ou ele vai trocar de área, mano. Hoje em dia não dá mais pra você ser só músico, né? Não. Você tem que... Cara, você quer viver de música, você tem que ser, no mínimo, empreendedor, cara. Professor, você tem que, entender de você tem lei, que fazer aquilo, tem que fazer um negócio, você ter alguma coisa junto àquilo, entendeu? Porque assim, frentes. o músico hoje em dia, né, isso eu constatei durante a pandemia, que você não pode se contentar em sobreviver com o salário com o cachê do barzinho, entendeu? Não dá. Você tem que pensar algo maior, fazer aquilo, fazer esses shows, virar um trampolim para você fazer algo maior. Sim. Entendeu? E ali você começar a fazer uma base financeira para quê? Para quando acontecer esse tipo de coisa, você, obviamente, vai ser impactado, mas você vai ter uma reserva ali. Porque, cara, não adianta, cara. A gente vive... entra aqui e sai aqui, cara. Não Aprendemos muito sobre educação financeira esse último ano. Ainda mais pra caramba. músico. Pra Porque, caramba. cara, fazer... E outra, muitas coisas que estão sendo agora testadas. Porque a gente sabe teorias de coisa. Os antigos sempre falavam assim, né, meus pais? Sempre tem uma reserva. Mas como ter reserva? Mesmo que a gente seja difícil, agora a gente tá tendo que aprender na marra. Tinha que ter alguma coisa, cara. Porque hoje, mês de abril agora, né? Cara, a gente não sabe quando volta as coisas. Sem Quando vai previsão. voltar? A previsão era para voltar a partir de hoje, né? Mas agora, por exemplo, Já aumentou, mas 15 voltar entre aspas, né? Era para os bares abrirem. Restaurantes. Eu tava tocando em alguns poucos bares, mas, cara, isso aí pelo menos tava me ajudando. Salva, né? Salva. Tava me ajudando. Vou falar pra vocês, eu acompanho alguns músicos internacionais e eles já lançaram o cronograma da turnê. Tudo 2022. Abril 2022, maio 2022. Isso me preocupa um pouco. Mas ali também, na verdade, esse caso, né, é um pouco diferente, eu imagino, porque é show em massa, envolve cara. muita gente. É Sim. muita gente, é show em estádio, Não, então. show em Pelo que eu tô vendo aí, é que é chato. A ideia não é ficar entrando no negócio de discutir a pandemia, enfim, né? Mas já que a gente tá nesse assunto. Mas pelo que eu tô vendo, cara, vai sobrar. Não é que vai sobrar vacina, vão ter muitas vacinas. Sim. Agora tá comprando muito, né? É melhor sobrar tá que faltar, atrasado, né? Melhor tá sobrar um pouco, que faltar, tá né? um pouco atrasado, né, presida? Mas tá bom, vai chegar. Então, tipo assim, o que eu acredito, até o segundo semestre, eu acho que já vai estar liberando. Eu espero, né? Não liberando bar, você vai liberar antes. Região Sul tá tudo funcionando, cara.
Então, vai voltar a Você entendeu? funcionar as coisas, abrir Então, comércio. Mas voltando... o que eu digo é abrir, tipo assim, sair sem máscara, sair... não, na isso verdade, aí- eu acho que a isso máscara, muito na bem. verdade, abriu um precedente, cara. Eu acho que vai ser já um acessório, assim, já que a gente tá falando da pandemia, eu acho que vai virar um acessório do brasileiro, do ser humano Os em geral. asiáticos já usavam No Japão isso eles aí, já, né? já usam, Isso. assim, mas no Japão eles usam muito por educação mesmo, né? Pelo que eu ouvi resfriado, falar, né? Sim. o cara já põe. Porque assim, o conceito da máscara é esse, não é você não se infectar, é você não infectar o É, outro. isso. Né? Então no Japão o cara tá gripado, ele põe a máscara, ou tipo, sei lá, qualquer sintoma que tem, ele já coloca a máscara para não ter que. Sim. E também tem um lance por causa tipo de poluição também, essas coisas, então o pessoal já prefere. Então é bem. Ficou um acessório, na verdade, como um Eu óculos, acho que como vai. um chapéu. Eu não sei, eu acho que não vai. Vai durar, vai todo mundo vacinar e vai usar um pouco, mas ó, um ano. Ainda mais o brasileiro, Acabou, né? ninguém O vai usar brasileiro. mais nada, vai estar todo mundo bebendo água do esgoto de novo, como sempre Mas, ó, foi. e eu acho que segundo semestre aí, eu acho que a gente já tem uma Eu também abertura bem assim tímida, mas vai acontecer, cara. A gente só precisa mesmo, assim, na verdade, nenhum de nós aqui é perito no assunto, né? Senão a gente não seria Claro. músicos, né? Nós seríamos algum gestor. Mas, enfim, mas eu acho que, no meu ponto de vista, cara, a gente vai ter uma consequência pior ainda, cara, que vai ser um colapso financeiro, cara. Ah, vai. Já tá tendo impacto agora, mas eu acho que todo esse pessoal que tá parado, porque vai ser o seguinte, a partir do momento que tudo estiver voltando a funcionar normalmente, algumas regalias que estamos tendo aqui durante a pandemia não vão ter mais. O que, por exemplo? Não, vou dar exemplo que nem estava tendo agora há pouco, e que quando começou a ficar complicado para todo mundo, o auxílio emergencial, né? Sim. Tipo, era pouco? Era, mas ajudava. Era um auxílio, né? Você tá dentro de casa sem fazer nada, Sem ele ficou pior. Então o que acontece? Um monte de gente começou a quebrar. Entendeu? Então vamos supor, eu não sei como é que está funcionando agora para empresas, para comércios em geral, assim, né? Se está tendo alguma isenção de imposto ou redução, alguma coisa Abriu assim. a linha de crédito. Vindo o banco. pra cá- Não. Vindo gente. pra cá, meu pai disse que viu a notícia que o Credit Card Hall fechou. Eu vi Caraca, hoje isso aí. bicho. Fechou. Não, mas não tem Palco como manter, de- cara. Na verdade já não era Credit Card Hall, já tinha mudado o nome, né? Não Parece, era o né? Mas americano, assim, Espaço das Américas? não, era alguma coisa Hall também. Mas enfim, eu não sei se era só. Pena, Mas, hein? Não, enfim. mas aí lançou, né? Os bancos estão aí lançando propostas de empréstimo para os empreendedores comerciantes. mas- Cara, como é que você vai pagar isso? Você tá Você não tem fechado, dinheiro, gente. você não tá tem dinheiro. fechado. Vai mano. ser uma gota no oceano. Não, mas não é nem isso. Não, Hilton, Não, mas a tem questão, como. a questão não é a virar. gota no oceano, é porque, tipo. Hilton, você não tá eles vão trabalhando. Eu vou eles- te emprestar R$100. Você então. vai Pagar me pagar como? com Você vai juros, pagar? mas você não Sim, tá por trabalhando. Aí, isso, e quanto justamente- menos, quanto mais tempo você fica sem trabalhar, maior aumenta os juros. Por isso que eu falo. Aí você volta a é trabalhar, uma você não tem conta de pagar. Uma gota no Não oceano dá conta porque de você não pagar. consegue, Não consegue. virar isso. É, né? não. Vira um. Enfim, pena, uma é pena. complexo. É, complexo. não- Se a gente entrar em assuntos políticos, políticos não políticos, Sim, mas de políticas públicas, dessas coisas assim, de a gente vai ficar Vai até longe. amanhã. É. Raoni, acho que deixe suas redes sociais pra gente. Oprah, claro. Oprah é bom, né? Oprah- Oprah é outra, não né? somos a Oprah. Oprah vai vir outra vez aqui, ela não pode vir hoje. Deixe suas redes sociais, quem quiser ter ela de Por favor, preciso de alunos. Eu também. Legal. Pessoal, sigam então nas redes sociais, Raoni Fraga. YouTube, Facebook, Instagram. Só o WhatsApp que não, né? Mas enfim, adiciona lá para conhecer meu trabalho. Quem quiser fazer aula de violão, guitarra, estudar um pouquinho de teoria musical também. Produções, Quem né? quiser gravar um jingle, quem quiser gravar um CD completo aí, só entrar em contato que estamos aí, de prontidão. Isso aí. E você que vê aí, a galera, o Raoni vive postando vídeo, tocando, fazendo guitar cover, né? É isso que chama? Guitar cover. Curta o vídeo, compartilha, sei lá, vai lá no YouTube ninguém vai ver que você curtiu. Curte lá, cara. Se você não quer, eu não curti. Cara, você tem que dar uma moral pra galera. Exatamente. Para vocês que estão assistindo aí, um músico, além de tudo, ele tem um ego gigantesco. Então você precisa alimentar o ego do músico.
Mas enfim, uma zoeira. Você curtindo o vídeo, você compartilhando o vídeo do músico, vai fazer que ele atinja outras pessoas, né? E que essas outras pessoas conheçam o trabalho também. Então não custa nada pra você curtir, falar assim, ó, esse aqui é um cara da minha cidade. Esse aqui, ó, às vezes você não sabe nem quem que é o cara, mas você viu e achou legal. Entendeu? Compartilha, cara. Isso aí não custa nada, não vai denegrir a sua imagem, né? E vai ajudar muito a imagem do músico que fez o vídeo, entendeu? Para de curtir a nota de pesar e curte as publicações dos músicos, dos artistas. Não precisa curtir o vídeo do Bon Jovi, todo mundo já curte os vídeos dele. Não conhece. Ele não precisa dessa popularidade mais. Bom, queria agradecer aos nossos apoiadores, mais uma vez. A Somart, você trabalhou na Somart? Trabalhei 6 anos na Somart, um abraço pra Estela, pro Adriano. Então, Caramba, 6 anos. 6 anos. temos aí um representante. Faça você o merchan da Somart pra gente. Pessoal, Isso, legal, legal. eu não vou dizer que é a melhor escola de música, porque agora não é mais uma escola. Não é mais uma escola, infelizmente. Mas enfim, o melhor lugar para você comprar instrumentos e acessórios para seus instrumentos musicais aqui em Jaguariúna, talvez na região. Preço bacana, atendimento excelente, produtos de qualidade, você tem uma variedade de coisas, principalmente se você precisar de acessório. Ah, eu preciso, sei lá, de um rastilhinho, aquele pecinha de osso que vai no violão. Tem lá também, pode ir. Conversa com o Adriano, conversa com a Estela lá, que eles vão dar uma atenção muito bacana para vocês. E o precinho, Isso aí. lindeza. E se não tiver, às vezes não tem um negocinho, eles vão buscar, Eles vão trazem procurar também, trazer, e é isso. bem mais E fácil do que... agora, nessa pandemia, eles estão atendendo... estão atendendo Delivery também, online. Estão fazendo Precisa, por exemplo, uma coisa que eu já vi que as pessoas precisam ainda mais hoje em dia é troca de cordas. Trocar corda. Né? É só levar lá que o Adriano troca. Sim, exatamente. Muito bem. O nosso outro apoiador, Isso. Café Camano. Isso. Ou Camano Café. Falei errado? Camano Cafés Especiais. Isso, Camano Café Especiais. Muito obrigado pela conversa. Galera, cafezinho diferenciado. Entre nas redes sociais. O Camano Cafés Especiais no Instagram. E vejam lá a gama de cafés. Eles têm cafés em grãos e também o moído. Aí fica da preferência da pessoa. Tem gente que gosta de moer na hora, né? Cara, isso aí é uma puta de uma sacada pra você presentear, né? Vai dar um Caramba, presente aí, dar história. um café, é bem interessante, né? Às vezes você tá Exatamente. sem ideia, vai dar um café Não canecão do rolê, né, mano? Melissa, né? Dá um café Melita, top, Melita, né? Melissa é minha mulher, cara. Errou! Não, pô, dá um cafezinho aí de procedência, né? Esse é o famoso café gringo. Que é o café que vai pra gringa. É um café. Exatamente. Geralmente a gente não tem acesso a essas coisas, né? A maioria das coisas, né? No É, país de exportação, país exportadores, a gente não consome o produto A direito, Não, né? só fica com retalho. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pra vocês que assistiram e esperem os cortes. Também, se você não tem paciência aí de assistir esse bate-papo inteiro, pega um cortezinho lá. Quem sabe você se interessa pela história que está sendo contada e vai assistir na íntegra. Aqui embaixo tem o nosso link para o canal do YouTube, nosso Instagram. E é isso. Obrigado, Raoni. Eu que agradeço. Obrigado, Rony. Valeu, Até a galera. próxima, gente. Valeu. Valeu. Até segunda.